você por aí? Boa Fala. noite, professor. Tudo bom por aí? Beleza, tudo ótimo, cara. Tudo só alegria. Pô, bom demais. Eu queria. Cara, esse é um cara, gente, que não precisa de muita introdução, de muita apresentação. Robson Moura, 6 vezes campeão mundial, ídolo da geração atual, da geração passada e acho que das que estão por vir. E, para quem não sabe, o maior praticante de Bruce Lee de toda a história. Bem-vindo, professor. Ô, valeu, brigadão, cara. É um prazer estar aqui. É bom, sempre bom estar essas lives, é muito interessante, cara. Eu acho que essas lives Aham. é muito legal se conectar com a galera, né, cara, e poder incentivar de uma maneira ou outra, né? Sim, pô, demais, demais. Eu comecei esse canal há quase 2 anos, né? E eu comecei exatamente com esse propósito. Eu comecei a fazer porque parece até um pouco clichê, né, Robinho? Porque eu recebi muito do jiu-jitsu. Eu ganhei muito com o jiu-jitsu. Jiu-jitsu foi uma coisa na minha vida, assim, muito marcante. Questão de amigos, de saúde, obviamente saúde física, mas saúde mental também, uma coisa fantástica na minha vida. E eu queria, pô, dar um pouquinho de volta, né? E aí eu criei o canal por causa disso, exatamente para isso que você falou, para encorajar e para unir a comunidade do jiu-jitsu, né? Para poder conectar o pessoal. E nisso foi crescendo porque a comunidade do jiu-jitsu é muito unida, né? Muito unido. E é legal você falar sobre isso. Eu estava conversando com desculpa, com um amigo meu que tem uma academia aqui na Flórida também. Aham. E ele tá ainda, né, muito, tipo, ansioso e com medo do que vai acontecer com as academias de jiu-jitsu e tal, etc. E eu tava falando com ele, eu falei, cara, eu acho que as academias de jiu-jitsu não vão ser tão afetadas quanto as pessoas acham, porque a pessoa quando começa a fazer jiu-jitsu, no começo é aquele negócio, pô, fazer jiu-jitsu, ou por qualquer motivo, ou empolgação, um amigo treina, ou ele viu um UFC, falou muito de jiu-jitsu, ou né, ou alguém indicou, whatever, que seja a situação. Mas Aham. quando ele entende que o jiu-jitsu é muito mais do que somente uma luta, que aquilo começa a fazer parte da vida dele, ele não consegue se ver sem treinar jiu-jitsu. Ele pode, é lógico, percorrer da vida, né? Você acaba, né, tendo que, de repente, dar uma parada por algum outro motivo, familiar, trabalho, etc, etc. Mas o jiu-jitsu acaba te tratando de uma maneira ou outra, né, cara? Então, De uma maneira ou outra você acaba voltando, não consegue ficar distante, né? exatamente. Então, eu acho E, que essa pandemia que nós estamos passando, lógico que vai ser uma adaptação para todo mundo, não só em termos de academia de jiu-jitsu, mas numa vida no geral. Mas eu não acho que a gente vai ser tão afetado quanto muita gente está achando que vamos ser, entendeu? pela camaradagem, pela família que a gente vira, né? Exatamente. Pela família que a gente vira. E o jiu-jitsu, ele tem um aspecto, eu acho que todas as artes marciais, a gente tá falando de jiu-jitsu porque é a nossa arte, e eu acho que a gente já teve oportunidade de praticar outras artes também, e se identificou bastante com esse aspecto do jiu-jitsu, com o jiu-jitsu, mas, pô, eu tenho uma coisa assim na minha cabeça com o jiu-jitsu que eu não consigo imaginar eu podendo fazer alguma coisa e deixar a academia do meu mestre e falir. Eu podendo continuar com o meu contrato, continuar pagando a mensalidade, mesmo sem treinar. O treinar é secundário. Quando a gente puder voltar, eu volto. Mas, pô, eu pegar e falar, não, deixa. Não, eu não tô treinando, eu não vou pagar e o meu mestre que se vire. É uma coisa que eu não consigo nem imaginar, Robinho. Exatamente. Por exemplo, eu tenho aqui na academia, aqui, né, eu tenho 260 alunos, cara, na HQ, né? E Aham. nós tivemos exatamente 25 alunos que cancelaram ou botaram no hold por algum motivo, né? Por um motivo do Covid, lógico. Do E Covid. quando eu Aham. fui quando eu fui pesquisar quem eram esses 25 alunos, a maior parte eram crianças, a criança ela não tem um controle, são os pais que têm um controle, Claro. e o outro faixa branca que começou a treinar agora, e o jiu-jitsu ainda tá naquela da fase do esporte, de entrar e, né, ficar Aham. em forma física legal, etc, etc. Então o jiu-jitsu ainda não é uma coisa muito esse par da vida dela. Então, ou seja, de 260, 25 alunos é muito pouco, entendeu? Sim. Então, ou seja, Sim, o é uma restante porcentagem todos baixa. mantiveram o suporte. Teve um amigo meu que tem uma academia aqui também na Flórida,
que ele cancelou o contrato de todos os alunos dele e o landlord, né, no caso o cara que é dono do prédio onde ele aluga, não quis fazer nenhum tipo de negócio e queria receber o aluguel inteiro. E ele tinha cancelado o contrato de todos os alunos. Os alunos dele se juntaram, cada um deu uma grana e pagaram o aluguel da academia. Entendeu? Então, aí a gente vai vendo que, tipo assim, que é muito maior do que a gente imagina, né, cara? E é bom porque a gente cria uma coisa de apreciação, né, por aquilo que a gente tem, o jiu-jitsu como instrumento de crescimento social, crescimento como ser humano, como homem, né, ter uma ferramenta que tenha essa potência nas nossas vidas é fantástico e nessas horas é provado. Cara, eu quero dar um alô pra galera que tá chegando aí, já tem amigos seus aí na live também, o pessoal de Teresópolis, o Vini tá falando aí, pô, Teresópolis na área, A2 na área, tá todo mundo dando alô aí, boa noite, o Bigo Life, que é aluno de um amigo que nós temos em comum, do Zé Cobra, né, do Joseph Manuel, lá da Cutting Edge também, tá falando aqui que o jiu-jitsu ajudou na luta dele contra o câncer e tudo. Pô, é muito legal poder estar falando sobre essas coisas com você hoje. Mas a gente pode falar um pouquinho da tua história, do teu crescimento no jiu-jitsu, a tua introdução ao jiu-jitsu. Como é que você lá em Teresópolis, menino ainda, o jiu-jitsu entrou na sua vida? Conta essa história, que eu acho essa história fantástica, Robinho. Cara, eu comecei muito novo, né? Comecei com 10 anos de idade, em 1989. Como eu comentei algumas vezes, eu não tinha nenhuma visão ou ideia de nenhum tipo de esporte de combate. Mas não te mentir, a única coisa que eu conhecia era capoeira, porque onde eu morava tinha uns caras que eram mais velhos, tal, que eles jogavam capoeira ali na área. Então eu via eles jogando capoeira e acabava que a molecada brincava de capoeira ali e tal, e eu era um desses garotos. Mas, tipo assim, mesmo eu brincando, não tinha nem noção, tipo assim, é uma luta, pra mim era simplesmente uma brincadeira. E através de um amigo meu, ele que era um pouco mais velho do que eu na época, que ele já estava mais ligado em filme de Bruce Lee, etc, e ele me fez essa proposta pra gente, você até começou brincando, falou, vamos fazer Bruce Lee. Eu falei, pô, parece ser maneiro, né? Vamos fazer Bruce Lee. Bora fazer Bruce Lee. Eu lembro que eu comentei com meu pai, eu morava numa casa que em cima da laje, eu subia pra cima da laje, a gente teve essa conversa em cima da laje. E de cima da laje, a gente olhava lá pra baixo, assim, a gente via tudo, assim, naquela rua, via todas as casas, né, tal, até a gente ficava ali conversando. E ali era o meu lugar favorito, sabe, de ficar em cima da minha casa, assim. E a gente teve essa conversa ali. Aí, na mesma hora, eu desci e falei pro meu pai sobre que eu queria fazer Kung Fu. Aí meu pai falou assim, pô, beleza, você quer fazer Jiu-Jitsu? Eu falei, isso aí mesmo. Aí, né, aí meu pai tinha um amigo que trabalhava com ele, que era faixa marrom de Jiu-Jitsu, que era o Juquinha, né, que é um cara que tem uma história fantástica dentro do Jiu-Jitsu, que dá aula em Brasília. E aí o irmão dele dava aula, que era o Jucão e tal, aí me levou pra academia. A primeira vez que eu vi aula de Jiu-Jitsu foi... Me vendeu já, né? Então, ali em 89, até hoje, né, cara? Até hoje e muita coisa nesse até hoje, né? De 89 pra cá, muita história pra contar. E aí você começou lá em Teresópolis mesmo com o Jucão, o mestre Jucão, que depois veio aqui pra Brasília e tal. Você começou lá, mas você não era um menino... Geralmente a gente ouve essas histórias, até dos grandes campeões, assim. Poxa, eu era um menino briguento, eu era um menino hiperativo, eu ia mal na escola e tal. Você era um menino tranquilo, você era o contrário, né? Era uma criança calma, é isso mesmo? Exatamente, eu não precisava de jiu-jitsu herói, tipo assim, eu não precisava... Na realidade, minha mãe achava que precisava de um psicólogo, entendeu? É mesmo? Tua mãe desconfiava que você precisava de alguma terapia, alguma coisa, terapia, você era muito quietão. Porque eu era muito tranquilo, eu era muito quieto, eu não gostava, tipo assim, o negócio era ficar dentro de casa, eu ficava amarradão ficando dentro de casa, até mesmo depois que eu comecei a treinar também, essa era a minha rotina, e depois que, lógico, eu fui melhorando, fui ficando mais, né, mais social, podemos dizer dessa maneira.
Mas eu não fui aquele garoto assim, que falou, oh, esse menino é muito hiperativo, ele tem que fazer algo. Não foi isso, sabe? Aham. Então, foi totalmente o contrário, assim. E, Né? Se o teu amigo não tivesse oferecido para ir treinar Bruce Lee, você provavelmente ia passar a tua infância, adolescência ali, tranquilo em casa. Você foi um cara que nasceu pra quarentena, né? Pô, eu gosto de ficar em casa. naquela época, hoje não, hoje eu já tô aqui, cara. Hoje não. Pô, eu quero matar quem fez essa quarentena. É mesmo, tu fica Cara, enclausurado. eu já tô, tipo assim, Marcelo, é que eu tenho tipo assim, é difícil a gente entrar nesse assunto, porque aí já começa a dizer uma coisa muito, muito maior. Eu tenho uma visão muito diferente do que a gente está vivendo hoje, sabe? E meus pontos positivos e meus pontos negativos. Hoje eu tô com mais pontos negativos do que pontos positivos, pra te falar a verdade. Porque eu comecei a entender que é uma briga de política muito grande por trás disso tudo. Então eu falei assim, cara, Entendi. é melhor e como eu não tenho uma knowledge muito grande do assunto, eu prefiro ficar todo. Mas, tipo assim, pra resumir, nessa quarentena já me estrangulou algumas vezes já, cara. Já deu o que tinha que dar, né? Eu tenho... Essa questão da briga política é uma coisa que é chata mesmo. Eu até faço, eu procuro falar, pô, a gente vai pegar uma hora que a gente não vai falar, porque eu me preocupo também bastante e tudo, e frequentemente a gente vê que a briga é muito pouco sobre o bem-estar da população e bastante sobre a eleição, ano de eleição, né? Bastante sobre quem vai controlar o poder e tudo. Isso às vezes chega a ser desanimador. Né? Eu faço. Igual, Diga. Às vezes eu falo assim, pô, mas no Brasil não, cara, é mundo todo. Aqui também tá a mesma coisa, aqui no Estados Unidos. Não é uma coisa só de Brasil. Né? Então, a gente mesmo morando, né, eu morando aqui nos Estados Unidos, eu acabo prestando muito mais atenção no Brasil, né? Que é meu país de origem, né? Claro, minha família, meus amigos, minha origem e tal. Então, acabo que eu acabo prestando mais atenção lá. Mas conversando aqui com meus alunos, americanos, etc., quando a gente entra nesse assunto, é a mesma coisa, cara. A briga política por trás é muito maior do que, como você falou, do bem-estar, do seu outro assunto. Né? É verdade. Aí, tentar isso aí, a gente vai... A gente procura, eu faço um trabalho com o Rodrigo Cavaca toda semana, né? A gente faz uma live na quinta-feira, né? E às quintas-feiras a gente fala de algum assunto, pega o assunto por uma hora e fala sobre esse assunto, a galera manda pergunta e tal. Pô, e um amigo, uma pessoa que tava na live, né, pegou e mandou uma pergunta sobre política, uma pergunta assim, bem tendenciosa e tudo. Quando ele viu a pergunta, ele falou, não... Marcelo, tem uma pergunta aqui sobre política. Vamos ficar uma hora sem falar disso? Vamos falar só uma horinha pra gente falar de algo positivo? Pô, a live é pra falar de coisa boa. Isso. Né? Enfim, positividade. Mas falando em positividade, a sua academia abriu novamente. Fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa reabertura. Tá limitada, você só pode fazer drill, você pode fazer drill, né? Como é que está sendo essa volta às aulas, digamos assim? Então, Marcelo, é muito complicado na realidade, né, cara? Por exemplo, a minha academia, 85% dos meus alunos são graduados. Azul, roxa para cima, roxo, marrom, preta. Uhum. Então, quando você chega para um cara, pô, faixa marrom, faixa preta, é o seguinte, cara, nós vamos fazer só solo drill. É muito complicado, né? Então, ou seja, a gente reabriu ontem, para te falar a verdade, essa semana está sendo uma semana de descoberta. Eu vejo uma galera que eu acho que é interessante, a galera, tipo assim, né? Eu também fiz, eu comprei os dummies estão para chegar hoje, mas ainda não chegaram. Uhum. Compramos dummies, etc. Fizemos, né, fizemos uma marcação, tal, blá, 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 blá. E né, o álcool em gel, tal, fizemos tudo que poderia ser feito. Mandamos e-mail para todo mundo, falando que não podia ninguém ficar no lobby, que é para chegar já trocado de kimono. Fizemos, tipo assim, tudo que né? O protocolo inteiro. Exatamente. Mas é mais uma semana de adaptação e sentir como que a semana vai correr, sabe? Sentir como que os alunos se sentem confortável, desconfortável. Então, eu tô mais nessa vibe, pra te falar a verdade, cara. Se você me perguntar, pô, você descobrindo. se você falar, pô, você tem um prescript, like, de A a Z? Não tem.
Ainda não. Tô essa semana, te falei, essa semana, tanto que eu limitei o número de alunos nas aulas, né, de 12 alunos só por aula, e até para mim sentir, entendeu? Então a gente tá meio que... Sentir. É. Cara, mas assim, isso dá. Ver você fazendo isso, seguindo o protocolo, as pessoas já de volta no tatame. Claro que não do jeito que a gente queria estar, mas, pô, isso dá esperança. A gente está sem ir pro tatame aqui, pelo menos oficialmente, né? Pelo menos legalmente aí. A galera fala bastante dos clandestinos, mas desde dia 11 de março, né? Quando saiu o primeiro decreto, a gente está aqui sem treinar e já está tendo efeito negativo na vida das pessoas, de falar, meu, eu não aguento mais, estou ficando maluco, eu preciso dar um treininho. Mas a gente vendo você reabrindo, dá uma certa esperança, Fala, poxa, eles passaram pela quarentena total, estão voltando aos poucos, daqui a pouco é a nossa vez. E aí vocês já vão estar rolando, se Deus quiser, vai ser assim. Aqui na Flórida a gente tá mais, não tivemos muito problema, pelo que, né, o pessoal fala, eu tenho alunos médicos tal, que estão na área, alunos que trabalham na ambulância do Corpo de Bombeiro, etc. E todo o feedback que eu tive deles é que Tampa tá muito tranquilo. Tipo assim, os hospitais estão vazios. Não teve uma morte de Covid em Tampa, na cidade onde eu moro. Me parece que na Flórida inteira tá bem tranquilo também. Então, mas tipo assim, eles estão reabrindo as coisas devagar. Por exemplo, vai em lugares, restaurante já tá funcionando. Então as coisas estão indo bem, sabe? Eu acredito que muito poucas semanas, acho que já vai estar num embalo maior ainda. Sim. Você acha que a gente compete esse ano ainda? A IBJJF cancelou todos os eventos, né? Ela cancelou tudo, por enquanto tá tudo cancelado. Cancelou o calendário e tal, que tão certo. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro do ano passado tinha 5 mil competidores. Você fala de 5 mil competidores, nego vindo de tudo quanto é canto, voando, tá, etc. É muito risco. Sim. Mas, por outro lado, eu vejo como uma grande oportunidade, porque vão ter vários outros eventos locais, eventos menores, que se fizer um trabalho legal, esses competidores vão ter chance de manter um ritmo de competição, e esses eventos menores vão sobreviver de uma maneira ou de outra. A IBJJF ela já está estabilizada, não é 6 meses que vai mudar nada, né? A hora que voltar, todo mundo quer o ouro da IBJJF. Né? Todo mundo quer aquele ouro lá, então todo mundo vai voltar. Agora tem eventos menores. O Fight to Win, na verdade, não é um evento pequeno, mas não é uma organização como a IBJJF. Já tá fazendo evento toda semana, né? Já estão fazendo eventos. Tem um evento que vai ter aqui em Tampa o mês que vem, que o meu filho vai até lutar, chama Jits King, que vai ser no grappling também. Ele ia lutar com o Diogo Reis, não ia? Cara, ele me falou que é um menino aí, cara. Se eu não me engano, é um menino de Manaus. Aí agora com o decreto que o Trump ia ser, eu tô seguindo, eu falei, caraca, e agora? Aí acho que vão precisar de um adversário novo pro teu menino. Ele tava aqui agora. Eu tô até pra perguntar isso. Cara, nem me lembro, mas como ele não treinou ontem, eu vou até perguntar ele daqui a pouco. Mas provavelmente, eu acredito que essa luta venha a cair, né? Sim, adversário novo, porque não pode entrar nos Estados Unidos, né? E eu ia perguntar isso um pouco mais tarde, a gente volta pra tua história, a gente tá batendo papo, mas já que a gente entrou nesse assunto, como é que tá sendo a tua experiência de, não só de ser coach, né, de treinar atletas, mas de treinar o teu próprio filho, tá chegando aí, faixa marrom, já sinistro. Salve pro professor Xande Ribeiro, que tá aí na área também, legal ter você com a gente, Xande. Salve pra toda a galera que tá aí também. Professor, como é que está sendo essa história de treinar, mas treinar o seu próprio filho pro alto nível também? Cara, é uma experiência legal demais, porque eu acho que até o Cobrinha estava aqui, né? Eu trouxe o Cobrinha para dar um seminário aqui em março e a gente teve uma conversa, conversamos muito a respeito disso, né? Porque o filho dele a idade do meu filho, né? E tem horas que acaba tendo que se controlar, né, cara? E não deixar os sentimentos de pai se envolver, né, nos sentimentos de professor.
E Claro. tem horas que eu dou dura nele, a maioria das vezes eu dou dura nele um pouco mais do que eu dou, né? Que eu daria no aluno normal, né? Porque acaba envolvendo a Aham. emoção do pai e tal. Mas, por um outro lado, eu procuro não pressionar, eu procuro deixar ele meio que se descobrir, criar a própria identidade dele, né? Porque Sim. a gente vive numa outra época, uma outra geração. Seria muito injusto eu cobrar dele que ele fizesse o que eu fiz, né? Eu quero que ele faça a história dele. Se for uma Claro. coisa, de repente, falar, pô, pai, eu quero abrir minha academia e viver disso, ou de repente falar, pô, pai, não é uma coisa que eu quero fazer, ou pô, de repente, eu... Então, é mais da descoberta dele mesmo, sabe? É a própria identidade dele. Uhum. Você tá ali pra ajudá-lo nessa descoberta, mas não pra Ajudar e moldá-lo no dar sentido aquele de. amasso todo dia, né? Pra não esquecer que Aham, aham. E ele tá, rola tá de dar um velho, a gente treininho tá com o velho, mas dá filho. pro gasto ainda, né, cara? Eu imagino você velho dando pro gasto, imagino sim. Né? E você consegue treinar com ele, você sendo coach dele, sendo professor dele, vocês conseguem treinar duro Treina, como parte do treino dele? treina duro e ele aí fica até melhor, né? Porque ele vem com aquela pressão de querer provar, né? Tipo assim, algo, Mostrar né? serviço. Mostrar serviço, exatamente. Então fica e é bem habilidoso, assim. E treina muitos anos. Meu filho começou a treinar com 5 anos de idade, mas aí ele Sim, desde sempre, treinava, né? parava, treinava, parava aí andou uma época envolvido com skate, aí depois, então eu nunca pressionei, sempre deixei ele meio que deixar se descobrir e criar aquele amor por ele próprio, né, cara? Aham, aham. Porque a pressão é bem complicada. Sim, sim. Melhor coisa, né? Deixá-lo conhecer e descobrir o jiu-jitsu, porque vai ser parte da sua família para sempre, né, Robin? Ah, é. Ele nunca vai estar distante do jiu-jitsu, vai ser sempre parte da sua família, por quem você é, pela sua profissão também, né? Então, a melhor coisa é deixar. Forçar nunca adianta, né? Não Forçar adianta, cara. E eu nunca. tive essa experiência, cara, porque, por exemplo, o meu irmão, o meu irmão era muito habilidoso, muito habilidoso. E ele competiu de Aham. faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, faixa azul. E quando ele entrou na fase juvenil, eu pressionava ele demais. Ficava em cima, que tinha que treinar, tinha que fazer. Eu pressionei Aham. tanto que quando ele começou a criar a própria personalidade dele, ele falou, cara, eu não quero mais. Ele saiu Ele fora. se mandou. Ele se mandou, então, sabe? Então foi. E ele poderia ter pensar, Quem sabe? tá trabalhando comigo hoje, né? Talvez, entendeu? Se deu um faixa preta. Quem sabe? Exatamente. Mas acabou que ele falou, não, cara, isso aqui não é pra mim, não, isso é pra tu, deixa eu tocar no ramo. Então, como eu já Vou tive essa fazer em as duas família, coisas. Acontece mesmo, é eu testemunho de muita prefiro não. gente. Né? É, é. É. Desculpa, eu te interrompi, mas foi porque deu uma. Eu pensei que você tinha parado de falar, deu uma congeladinha. Tranquilo. Foi por isso que eu interrompi, não tive a intenção. Você, quando menino, a gente tava falando, você quando menino começou a treinar, e você era uma criança calma, não dava trabalho e tudo, ficava em casa, a gente falou que você meio que já era pronto pra quarentena, não tinha problema. E treinava, quando você descobriu que você tinha esse fogo de competição, que você tinha essa coisa de... Porque o competidor, ele tem um sangue nos olhos, né, não tem jeito, é inevitável. Quando que você começou a descobrir essa chama, Robinho? Cara, o amor pela competição começou no primeiro dia, a primeira competição que eu fiz. A primeira competição que eu fiz, Aham. eu perdi a final, tal, foi 10 anos, eu tinha 10 anos, faixa amarela tal. Mas ali eu já descobri aquela paixão pela competição, pela aquele tudo que envolvia a competição, né? Eu não tinha noção do que seria as competições futuras, né? Porque eu era um menino, mas aquilo ali me dava Claro. uma alegria muito grande estar ali. Então, o amor pela competição veio muito cedo. Foi na primeira competição. Aí depois dali, quando eu ganhei a minha primeira medalha de ouro, né? Que foi depois dali, a minha segunda competição foi a medalha de ouro, que eu descobri o gostinho da vitória, aí eu já não queria mais, né, perder aquilo, né, cara? Então, ali foi só o morro acima, né, cara?
Aí já era, né? E aí você continuou competindo, né? E quando você começou a pensar que, pô, eu quero fazer isso pra minha vida, isso eu quero ensinar, eu quero competir, quando é que foi que houve essa realização, essa percepção de que, pô, eu não largo mais disso, essa vai ser a minha carreira? Lá para meus 13 para 14 anos, que eu já estava Aham. competindo, já tinha competido, eu tinha ganhado Campeonato Brasileiro na época, em 93, que era um campeonato chamado Mameluque, foi, né? Eu ganhei aquele campeonato, eu já tava Histórico, né? já tinha uns patrocínios da minha cidade, já me davam um apoio, que a minha cidade Aham. ela é muito famosa com jiu-jitsu, né, cara? Teresópolis ela tem um histórico de jiu-jitsu muito grande, por vários motivos. A família Sim. Gracie foram Sim, criadas lá, os Machados são de lá, né? Então, tipo assim, sim. tem um histórico muito grande de jiu-jitsu. Então, naquela época, meus 13, 14 anos, já estava com os patrocínios da cidade, que me apoiava e tal. Já tinha coisa minha saindo no jornal da cidade. Aham. Então foi quando eu falei, cara, eu gosto disso aqui, eu quero fazer isso para minha vida inteira. Então foi ali, mas sem ter noção alguma do que levaria aquilo. Porque na minha ideia inicial era o quê? Pô, ter minha academiazinha na minha cidade, pô, ter meus alunos e viver daquilo. Era uma coisa mais, né? Era um sonho, mas não era um sonho, era um sonho pequeno, né? Comparando. Olha, era um sonho grande comparando na época o jiu-jitsu das ferramentas que nós tínhamos na época, né? Porque o jiu-jitsu não tinha, Concordo, o jiu-jitsu sim. não tinha o que a gente tem hoje. Então, conforme o jiu-jitsu foi crescendo, o sonho foi crescendo também, né? Então, Só expandiu pô, junto. eu sou burro, Que né? legal. Meu sonho foi acompanhando o Lógico. crescimento, né, cara? Aí, Não precisa engessar o sonho, porra, jamais, né? Aí foi assim que as né? coisas foram caminhando, né, cara? Então foi muito legal, cara. Então aí eu tive o apoio de muita gente, né, cara, que me ajudaram demais, assim, nessa jornada. Então as coisas foram mais fáceis para mim, vamos botar dessa maneira, entendeu? Sim, você teve pessoas que durante a caminhada, no meio da jornada, tiveram E do seu lado dando apoio. isso me ajudaram demais, tipo assim, de campeonatos, de pagar campeonato, me dar kimono, de eu não ter nenhum tipo de custo e tal. Mas, por um outro lado, eu fazia por onde também, né, cara? Eu era um garoto, Sim. pô, me dedicava demais e eu tinha resultado. E tinha uma boa índole, uma boa conduta. Então as pessoas me viam, tipo, pô, vou ajudar esse garoto porque ele faz por onde, né? Então Cativava. exatamente, era uma troca, né? Cativável. Sempre assim. Pô, muito bom. E quando veio, assim, o sonho era estar lá, abrir uma academia lá, tradição muito forte em Teresópolis. Quando veio a questão de você mudar de lá? Né? Você saiu de lá, você tinha o mestre Jucão como seu professor nessa época. Como é que se deu a tua saída de lá? Você veio um tempo para Brasília, correto? Eu fui para Brasília com o Jucão, eu era faixa roxa. Quando o Jucão foi embora para Brasília, eu fui com ele, né? Aham. Ele me levou com ele, a ideia era que eu ia ficar lá com ele e tal. E acabou que eu preferi voltar, porque, pô, eu tinha 16 anos na época, era faixa roxa, 16 anos, tava naquela fissura de competir. E Brasília, o jiu-jitsu não era tão grande na época, né? Ainda Né, porque o Rio de Janeiro era o que era o maior polo do jiu-jitsu da época. Sim. E tinha namorada, tinha família e tal, então acabei que optei por voltar. E foi uma decisão ruim e boa, né, cara? Foi uma decisão ruim porque eu tinha muito contato com o Jucão, era tipo assim, né, o meu alicerce, né, de estrutura que eu tinha ali, de apoio, de incentivo, de treino, etc. Mas a decisão de voltar foi a decisão certa. Foi a decisão certa e assim, a gente vê o fruto da decisão, né? E aí você competiu no Brasil bastante, Rio de Janeiro. Fala um pouquinho dessa época, quando você voltou da roxa até a preta aí. Aí comecei a competir, né, de roxa e tal, aí teve o primeiro campeonato mundial em 96, que foi em janeiro de 96. O primeiro mundial ganhei de roxa, fui campeão e ganhei faixa marrom no dia, no pódio ganhei faixa marrom. Isso em janeiro de 96. Aí eu competi de faixa marrom de janeiro a novembro de 96. Em novembro de 96 eu peguei faixa preta.
Aí já vi. Essa história é a minha história favorita de toda a história do jiu-jitsu. É, cara, Você competiu em 3 faixas no mesmo ano, o ano que foi o primeiro mundial. Isso é a maior doideira. foi muito rápido, né, cara? Aí em Né? Três 97 eu faixas já no vi de mesmo preta. ano. Em 97 eu já vi de preta E ganhou de novo. e ganhei, aí ganhei. Mas eu tava muito bem de marrom, muito bem. Eu, tipo assim, a marrom, até Aham. comentei esses dias com alguém que a minha faixa marrom eu fui muito bem, eu tava sobrando, sabe? Assim, o treino fluindo demais, a minha cabeça tava super, né, pra frente então tava tudo dando muito certo. E Sim. quando eu cheguei de preta, chegou na época, né? Eu lembro que a revista Tatame, na época, lançou uma matéria que era quase preta. Que era eu, Uhum. Shaolin, Léo Vieira e Márcio Feitosa. Que foi, Sim. né? A gente subiu junto ali, né? Pra faixa preta. E, pô, os 4 chegaram já fazendo barulho, né? Na faixa E preta, que né? barulho. Então foi bem legal, Sim. assim, cara. A questão da faixa marrom, uma expressão que eu escutei uma vez foi da faixa marrom para preta sua foi que Marcelo não dava para segurar, não tinha condição, ele não podia ficar na marrom, ele tinha que ser faixa preta porque não dava, ele tava voando, ele tinha que lutar na preta. Tanto que você chegou e ganhou. E nessa época você ganhou 96, 96, você ganhou de 96 a 2000, você ganhou o mundial, Isso. né? Como é que foi essa época? Me parece que nessa época eu não praticava, não estava nem no Brasil, na verdade. Mas me parece que a vibe que tinha, aí o Robinho chegou, a disputa era pela prata. Como é que você era novo, você era jovem, como é que você lidava com isso nessa época? Cara, eu era. Tipo assim, quando eu ia pra competição, eu tinha um foco muito grande na competição. Tipo assim, realmente eu tinha uma. Pra época, eu tava à frente do meus adversários. É um adversário muito bom, mas eu tava à frente, sabe? Aham. Não sei te dizer o porquê, acho que todo mundo treinava muito na Eu ia te época, perguntar isso. mas eu estava à frente, assim, sabe? Então, por Aham. eu estar à frente, acabava que eu me sentia muito confortável, muito confortável. Então, tinha lutas assim que eu entrava assim, na minha cabeça era só, pô, eu vou pegar. Aham. Então, a minha meta era assim. Então, foi um momento de muita confiança também, né? Eu tinha muita confiança. Aí vem, tipo assim, o geral, que eu tinha confiança em mim mesmo, eu tinha um Aham. suporte de treino muito grande, tinha parceiros de treino que tinham o mesmo objetivo. Então, tipo assim, juntava tudo, né, cara? Tinha bons apoios na época, eu tive excelentes patrocínios, cara. Eu fui patrocinado pela Red Nose muitos anos, que era um patrocínio excelente. Aham. Fui patrocinado pelo Vasco, enquanto o Vasco patrocinou, fui patrocinado pelo Vasco, foi um patrocínio muito bom também. Tive patrocínio do Luizinho, da Flowcar, que foi um patrocínio muito bom, que me apoiou Uau. demais durante anos e anos. Então, ou seja, quando você tem isso tudo, né, cara, a tua motivação é muito maior, né, cara? Então Com estrutura, você tendo o talento e a é estrutura, né? E a ética de trabalho, né? Tem gente talentosa que não tem a ética de trabalho. exatamente. E você tinha uma certa obsessão pelo que você fazia. Isso. Você tinha que fazer direito, tinha que fazer melhor, né? Exatamente. Tua obsessão Ah, total, total. Sabe? Então, na minha cabeça não tinha fantástico. como, tipo assim, fazer, vamos fazer. Não, não. Vamos fazer o negócio. Então fase boa, cara, porque fase boa. Quando a gente começa a conversar assim, vem vários flashbacks, né, na cabeça, assim, Aham. coisa boa. Lembrar essas É, são é um passado que é guardado com carinho, né? muito, Esses muito. dias, essa imagem do começo, você olha pra trás, vê que valeu a pena, né? Poxa, Vê que muito, tudo valeu a pena, muito. né? E aí você teve um break de mundiais. 2000 você ganhou o seu quinto e aí então você sumiu do mundial até 2007. Voltou em 2007, ganhou de novo, seu sexto mundial. Eu creio que você é o único que ganhou 6 vezes na categoria. Cara, não sei, cara, não sei. Eu acho que você é Ah, o único. o que aconteceu ali? O que aconteceu foi o quê? Em 2000, né, eu ganhei o Mundial, aí em 2001 eu perdi
o Mundial, a semifinal. Perdi pro Rico Vieira, pro Ricardo Vieira. Aí, em 2001, teve o racha, né? Eles racharam e criaram uma outra federação, que era a CBJJO. Aí eu fui competir na CBJJO em 2002 e lutei com o Rico também, na final, e ganhei do Rico. Aí, nesse engraçado que no dia que a gente lutou, foi exatamente no dia que a gente lutou em 2002, eu recebi uma proposta para lutar no Japão, para começar a lutar Vale Tudo, que na época era o Shoto, que era um evento que tinha no Japão. Aí eu falei, pô, tá aí uma coisa interessante, vou me jogar nisso. Aí eu me joguei nessa nova jornada, né, e fiquei lá lutando e tal. Aí mudei meu ritmo de treino, porque eu tinha que focar em outra coisa. E aí depois eu lutei, eu tinha que lutar, cumpri o meu contrato, que era de 4 lutas, eles queriam renovar, e acabou que eu tava pensando em mudar já do Brasil, acabei que eu meio que não renovei. Aí me mudei pra cá em 2006. Aí em 2007, conversando com um grande amigo meu, Gustavo Dantas, ele me botou essa pilha de voltar a lutar em 2007, e eu aceitei a pilha dele e me joguei de novo. Aí foi quando eu ganhei o Mundial, outro Mundial em 2007. De 2007. O retorno foi tranquilo? Como é que foi esse retorno à competição de jiu-jitsu em alto nível, depois de ter passado um tempo se preparando no MMA, ou trabalhando primariamente com MMA? Como é que foi esse retorno? O que você fez? Você fez alguma coisa diferente? Não, mais um pouco. Porque aconteceu ali, eu nunca fui um cara que eu estudava os meus adversários. Não era um cara que falava, pô, eu estudo, que eu sentava para chamar o adversário. Não fazia. Em 2007 eu fiz. Em 2007, o que eu fiz? Eu falei, pô, deixa eu ver o que essa galera tá fazendo. E eu lembro que a galera toda já estava naquela fase de puxar pra guarda e berimbolo, etc. Então já tava naquela coisa. Então todo mundo já tava, tipo assim, era double pull e tal. Aí eu falei, cara, eu vou jogar por cima, então deixa os caras puxar, eu vou jogar por cima. Então o campeonato inteiro eu joguei por cima e foi uma coisa nova pra mim. E saí super bem. Então foi uma coisa que eu meio que dei uma parada pra dar uma analisada, assim, sabe, o que tava acontecendo. Mas aí, eu me joguei em outros campeonatos antes do Mundial, né? Eu ganhei o Pan-Americano em 2007, ganhei outras lutas casadas e tal, etc. Até chegar ao Mundial, onde eu já tava ali já instalando já de novo. Já estava bem situado no cenário atual, né? Isso. Você não caiu de paraquedas, exatamente. Não, exatamente, né? Caiu de paraquedas depois de um tempo afastado. Você voltou. Robinho, e aí então nessa época, em 2006, você mudou, se preparou nos Estados Unidos. Como é que foi a tua adaptação à cultura, a viver nos Estados Unidos? Você já chegou e abriu o teu negócio, ou você esperou um tempo? Como é que foi a parte de cidadão, de empresário? Porque é completamente diferente de ser somente um atleta, né? Cara, eu vim para os Estados Unidos com uma proposta, né? Com uma proposta de abrir uma academia e tocar essa academia. Então, foi uma empresária que morava já aqui, que era uma brasileira americana, casada com um americano, tal, que era um CEO de uma companhia muito grande da época e tal. E ela queria abrir uma academia de jiu-jitsu e o cara apoiou ela, tal, e fez o negócio. Ela me fez uma proposta muito boa na época, como eu já estava afim de me mudar do país, tal, e então acabou que encaixou as coisas. Aí eu vim para cá, mas foi muito complicado, né? Cair num lugar muito frio, e você pegar um brasileiro, jogar numa neve, a adaptação não é fácil, né, cara? Então, eu não sei se o Xande está aí ainda, mas eu lembro na época, eu conversando com o Saulo, eles moravam em Ohio. E eu tava em Delaware. E eu conversando com o Saulo, não, rapaz, aqui é bom porque aqui só tem a gente. Eu falei, não, eu quero ir embora daqui, é muito frio. Aí acabou que na mesma época que eu me mudei para Flórida, eles se mudaram para San Diego, né? Para San Diego, dois dos lugares, fora o Arizona, dois dos lugares mais ensolarados, né? Que tem. As duas cidades que vocês estão são bem legais. Mas hoje você está totalmente adaptado, tem uma vida aí, gosta do país. Hoje eu adoro, cara, eu gosto muito dos Estados Unidos, gosto muito do sistema americano.
Mas quando eu me mudei para cá, então a minha ideia não era passar uma temporada. A minha ideia era me mudar, me enraizar, viver aqui, criar Entendi. uma vida, ter meus filhos, etc. Meus filhos crescerem aqui e tal. Imigrar mesmo. Exatamente. Eu nunca vim para cá com uma ideia, pô, vou ficar aqui 1, 2, 3 anos, vou juntar um pé de meio, vou vazar para o Brasil. Nunca foi minha Ah, ideia. não era uma aventura, não era nada Não, disso. Você não, já não. foi de cabeça feita. Cabeça feita, é. Tanto que eu vi, foquei no que eu tinha Legal. que focar de início, né? Que era me Aham, legalizar. Mas como eu falei, foi mais claro. fácil, como eu tinha essa empresa, essa academia que me trouxe, eles me tiraram na época o visto, né? O visto O1 na época, era um visto de trabalho, aí depois dali eu acabei fazendo as coisas sozinho. Aí foquei de aprender a falar a língua, aí tive os meus 2 primeiros anos foi no estado de Delaware, que é um estado muito, muito conservador, e durante 2 anos eu tive uma convivência somente com o americano, então eu pude aprender a cultura americana, eu pude entender como o americano pensa, e então eu vivi bem isso, sabe? Então, por exemplo, hoje fazem 15 anos que eu tô na América e tô muito adaptado, muito adaptado. Gosto demais, assim, sabe, cara? Não é uma coisa pra mim, porra, cara, quero ir pro Brasil, penso no Brasil, adoro o Brasil, lógico, amo o Brasil. Claro, é nosso país. Mas tô muito adaptado aqui, muito. Uma das coisas mais importantes, eu converso bastante com o pessoal que está imigrando, o pessoal que chegou durante o tempo que eu morei aí, eu morei na Califórnia, né? Morei em LA de 96 a 2012, né? Morei bastante tempo, 11 anos ininterruptos, sem nem vir ao Brasil, né? E eu sempre conversava com o pessoal, você tem que se adaptar à cultura. Não adianta você querer viver aqui, você vai estar sempre triste, vai estar sempre se sentindo sozinho, se você não se adaptar à cultura. E você teve essa oportunidade por 2 anos, você foi imerso à cultura americana, em contato com o americano. Fez a tua vida mais fácil, não fez? Muito, muito. Eu tive uma professora de inglês, O'Neill, Dona O'Neill. Ela tinha, na época, cara, ela tinha quase uns 70 anos de idade. Ela nunca tinha ouvido falar nem hi em espanhol, nem em português. Ela não, tipo assim, ela não tinha essa cultura nenhuma de estrangeiro. Ela não tinha, zero. Eu lembro que eu me matriculei, ali tinha um sistema na biblioteca que você se matriculava e as pessoas doavam o tempo dela para alguma coisa. E eu me matriculei na questão, tipo assim, se alguém quisesse doar o tempo de me ensinar inglês. A biblioteca era do lado da academia e apareceu essa senhora, tinha os seus 70 anos na época. E eu lembro, cara, que aí ela marcou, né, mandou um e-mail, marcou me tomar um café. Aí eu fui encontrar com ela no café. Ela olhou pra mim e começou a falar, e eu olhando pra ela assim, cara, eu não entendia exatamente nada do que ela tava falando e eu não conseguia falar nada. E por um motivo, alguma coisa, ela me amou, cara, me amou assim, me adotou de uma maneira, cara. Ela era pra me dar aula uma vez por semana. O programa era assim, ela me dava aula todo dia. Ela me mandava todo dia, me mandava livro, me mandava coisa. O Jean, que tá aí, o Jean Rotondário, que é um aluno meu de Ribeirão, eu lembro que eu levei ele pra fazer uma aula uma vez comigo lá, ele veio me visitar em 2006, eu falei, Jean, vamos fazer uma aula. E eu lembro que eu enganei ele, eu lembro que eu falei assim, é o seguinte, cara, a professora que vai dar aula é uma menina linda, cara, super gente boa. Enganei ele. Aí ele, vamos lá, né? Chegamos lá, ele... Então, vamos lá, let's go! Aí ele falou assim, porra, não acredito que tu fez isso comigo. E, cara, eu amava aquilo ali, amava. E hoje, cara, até hoje eu tenho contato. Ela acabou que ela perdeu a memória, né, cara? E hoje ela vive numa casa de cuidados e tal, até aqui na Flórida. Mas eu tenho contato com os filhos dela, entendeu? Eu tenho contato com os filhos dela, eu mando e-mail perguntando como é que ela tá, e sabe? Então ela foi uma pessoa, muitos 10, assim, só pra ter uma ideia, né, cara? Então foi... A experiência, né, era uma coisa, tipo assim, eu ia num lugar, né, tipo assim, alguém vai falar uma palavra em espanhol pra me ajudar, né, e eu vou né, traduzir o do espanhol pro português. Não tinha essa, era... Não tinha essa em Delaware, né? Não. Caramba.
O Jean, cara, o Jean tá falando, pô, o nome dela não era O'Neill, o nome dela era Winnie. Winnie Teve O'Neill. outras coisas. Winnie O'Neill. Ah, O o last name, Miss o O'Neill. sobrenome O dela era last O'Neill. name era O'Neill. Winnie O'Neill. É que em inglês, pessoal, até uma dica de inglês para jiu-jitsu. Em inglês, ou nos Estados Unidos, pelo menos a gente chama as pessoas de dona, ou de miss, ou mrs. E aí o último nome. A gente não fala é uma intimidade que a gente não tem com o professor. Fala, ô Marcelo. Por exemplo, o Robinho Moura, eu falaria Mr. Moura. Mr. Moura, né? Ou então no tatame, Professor. Mas a gente não address, não fala com as pessoas pelo primeiro nome. Acho que por isso que ele tá falando. O costume. Era a Dona O'Neill. Exatamente. A Dona O'Neill. É que o Jean ficou traumatizado que você levou ele lá às 6 da manhã, ainda teve esse Isso choque, né? aí. Agora, tem uma galera falando de umas coisas aqui, eu quero colocar rapidinho. A gente tem 9 minutos, mas fala brevemente aí, o Jean tá perguntando, conta da galera botando fogo lá no condomínio onde você... Que história maluca é essa, Robinho? Cara, pode contar, a gente não vai ser preso, como é que é? É verdade, cara, é verdade, tinha essa história aí. Eu não lembro quando botaram, mas tinha um garotão que morava lá, o Jorge, que era brasileiro, ele brasileiro, nasceu no Brasil, mas foi criado no Chile, gente boa. E toda noite alguém botava fogo no condomínio, cara. Toda noite alguém botava fogo no condomínio, era coisa tipo assim, caralho, botava fogo em algum lugar. Aí o Jorge, ele achava que era o bombeiro, sabe, do condomínio. E quando surgiu o fogo, ele vinha correndo com o pau, vamos apagar o fogo. Ele achava que era o bombeiro. E o Jean não gosta nada de botar pilha, assim, o Jean ficava zoando. Vem o bombeiro, vem o bombeiro. E aqui no chão, sabe como é que é, né, cara? Aconteceu uma coisa dessa, meu irmão, o bombeiro, ele sai do chão, ele brota. E, tipo assim, Sim. A polícia brota. 2 minutos. Coisa surreal, né? Aí quando ele já tava correndo com o baldinho, assim, dele, né? Aí o bombeiro já tava em cima e tal, e era engraçado isso, cara. E eu lembro que teve uma cena... Pegaram esse cara? Nem lembro, cara. O Jean pode falar até melhor, mas acho que tem uma cena, acho que ele queria armar de se esconder e tentar saber quem é que tava botando fogo. Aí ele, de bombeiro, ele já queria virar o investigador do negócio. Era muito engraçado, cara. Momento engraçado, cara. O Dudu Nobre... Essa história é fantástica. O Dudu Nobre tá falando aqui também, pô, fala do sonho da posição que você foi campeão na sua primeira luta de preta. Você lembra dessa, não? Dudu é irmão. Os caras estão desenterrando as histórias aqui, hein? Esse é meu irmão, foi criado junto comigo, cara. É só história boa, cara. Eu tinha uma loucura assim, eu sonhava. Meu primeiro campeonato de preta foi em Teresópolis. E foi a minha estreia. E eu lutei, ganhei a categoria e me joguei no absoluto e fui campeão no absoluto. Caramba. E uma noite antes eu tive um sonho, cara, que eu tava finalizando uma posição e que eu finalizei no campeonato. Que era o cara quando tem que dar o cara, né, vem no Kataguruma. E eu encaixei o braço, dando um crucifixo, rodando por cima dele. E antes de eu tocar no chão, assim, o cara batia. E, cara, aconteceu isso no campeonato, tu acredita, cara? Que eu lutei absoluto, maluco. Que doideira. Eu leve 50 quilos, o maluco veio pra me dar um Kataguruma, mas eu dei um giro mesmo. E eu falei com o Dudu isso antes. Eu falei, Dudu, eu tive um sonho essa noite que eu peguei um maluco assim assado. E o Dudu é irmão meu, foi criado comigo. E aí aconteceu esse negócio do campeonato. Sei lá, coisa do meu irmão. Coisa de Hélio Grace. Sei lá, meu irmão. Que doideira. Coisa de Arquivo X, né? Arquivo X. De X-Files. Que isso, cara. Mas o importante é que pegou e ganhou. Já tava com a posição engatada na cabeça. Já tava pronto pra ir. Ó, o Rodrigo Cavaca pintou aí na área também. Deu boa noite pra galera. Esse é craque demais. Boa noite, professor. Daqui a pouco começa a dele lá. Também, professor Rodrigo Cavaca na área. Pessoal, obrigado a todos vocês que estão aí. O Eduardo Camargo tá dando oi pra você também. Usão, pô, gente boa. Galera área. De Ribeirão, pô, galera de Ribeirão aí, pô. Mandar um grande abraço pra galera de Ribeirão Preto, a galera de Teresópolis, que é, pô, minha cidade. É só de gente boa. O Jean, o Dudu, pô, Cavaca fazendo um excelente trabalho aí. Só nego bom aí nessa live, cara. Pô, bom demais. Família mesmo. E aí, e você agora, você tá vivendo essa fase hoje, já passou pelo MMA, já fez tudo que tinha para fazer, não tem mais nada para provar no jiu-jitsu, tá passando essa fase agora que você comentou que é diferente, mas é uma experiência boa, de tá treinando outros atletas também, mas treinando seu próprio filho no alto nível também, né? Tá, e você
Agora, quais são os planos pro Robinho no futuro, nesse futuro próximo, passando essa pandemia? Você tem um futuro traçado, eu quero investir nisso, eu quero investir naquilo. Como é que tá os seus planos pro futuro com a carreira, nos vários aspectos que você é envolvido? Mas eu sou envolvido com muita coisa, cara. Pô, eu me jogo muita coisa, cara. Vou te falar, atualmente eu tô tentando manter as coisas calma, né? E eu acho que esse ano vai ser um ano de manter, sabe? Mas eu tô me jogando em outros projetos que não tem nada a ver com luta, são coisas totalmente fora a luta, que eu tô me jogando aqui, né? Então, até para fechar esse negócio, vai ser com um grande amigo meu que foi criado comigo, que virou um grande empresário né, no Brasil e mora aqui nos Estados Unidos hoje, então a gente tá entrando num projeto junto. Mas eu tô sempre me envolvendo em alguma coisa, assim, cara. Eu gosto muito de negócio, então eu tô sempre me envolvendo com algum negócio. Mas em relação à academia, em relação às coisas assim, a RMNU e tal, eu acho que é um ano de manter, é um ano de organizar a casa e para entrar o ano que vem sabe, mais para crescer mais, né, cara? Mas esse ano eu não acho que é um ano muito de crescimento, não, cara. É um ano de estabilização, de segurar, para estar estabelecido, para começar o ano que vem forte e aí então crescer. Pô, fantástico. Robinho, a gente tem aí 3 minutos, ou em torno de 3 minutos. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer. Pô, muito bom estar aqui com você. Para mim, uma realização pessoal também, de te conhecer, de poder conversar com você. Obviamente, admiração pelo teu trabalho, mas admiração pela sua pessoa também, porque eu conheço você pelo seu trabalho, pelos títulos, mas eu também tenho amigos que são, ou pelo menos um amigo, que é seu amigo próximo, e eu só escuto coisas boas de você. Então eu tenho admiração não somente pela sua habilidade de atleta, mas pela sua pessoa, pela sua trajetória, conduta. Um verdadeiro artista marcial. É inspirador. Muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente. Quero fazer uma propaganda, se ainda é verdade. Amanhã de manhã você vai estar às 9h30, 10h30 no Brasil, você vai estar com o Joseph Manuel, com o Zé Cobra, na live em inglês. Isso. Amanhã já vai fazer uma live. Correto? Isso. E vai ser legal demais. Mas o Joseph é, nossa, um filho para mim, né? Um irmão, um amigo que eu amo demais. Uhum. E isso é uma história muito legal. Então vai ser um bate-papo bem maneiro, vai ser bem legal. E queria te agradecer, Marcelo, foi bem legal. Eu falei, esse momento que a gente está vivendo, essas lives que todos vocês estão fazendo, você, o Cavaco e vários outros estão fazendo, eu acho que isso só tem a ajudar e engrandecer mais o esporte e incentivar as pessoas. Então, sempre quando eu posso, eu sei que muita gente me manda convite, né, toda hora que eu posso, né, e quando eu posso eu me jogo. Então, até para as pessoas que eu não consigo me comprometer, que não é nada pessoal, é mesmo questão de tempo, claro, né? Mas e te agradecer aí, agradecer toda a galera que participou aí com a gente e, que a gente possa se encontrar muito em breve aí, poder se abraçar e fazer o que a gente mais gosta, que é estrangular um ao outro, né, cara? Estrangular um ao outro. Excelente, professor. Muito obrigado. Bom falar com você. Boa abertura, readaptação aí. A gente se fala em breve. E como você falou, a gente se encontra no tatame. Quando eu estiver na Flórida, eu vou fazer questão de visitá-lo. Pô, já é convidado VIP. VIP. Muito obrigado, professor. Até mais. Fique com Deus. Beijo na família. Deus abençoe vocês aí. Valeu, Marcelo. Um abração para todo mundo. Valeu. Até mais. Valeu, tchau. Valeu. Bom, tá aí. Muito obrigado a todos que ficaram aí.